Eu ia perguntar sobre a questão do sagrado, mas acho que agora eu vou continuar na pergunta da Vera, porque estava aqui na minha lista também. Você fala em 3 princípios básicos, né? Quando você fala desse papel que o indivíduo tem a cumprir. E aí você comenta que você fala que não são sacrifícios, esse papel não requer sacrifícios de uma revolução sangrenta. Mas aí eu só vou citar rapidinho aqui os princípios que você fala, porque o primeiro deles é uma mudança de hábitos. E pensando na humanidade como ela se construiu, assim, me parece que a mudança de hábitos é mais difícil do que uma guerra, às vezes. Porque você está falando em mudar consumo, você está falando em mudar... E impressionar empresas, né? Em cobrar que as empresas ajam, elas modifiquem seus produtos, elas apresentem produtos mais sustentáveis. E aí, e aí são 2 dúvidas aqui. Primeiro que eu acho que é essa, que uma mudança de hábitos não é fácil. Na verdade, a gente vem falando há muito tempo, tem que reduzir, né, consumo de energia, de carne, etc. E não se consegue, né? A gente está falando de abandonar petróleo. Não parece que existe coisa mais difícil no mundo do que abandonar o petróleo. E isso não cabe só ao indivíduo, né? Se você não tiver um poder regulatório, mesmo nas empresas, né? Alguém que está lá regulando se aquela carne está vindo realmente de uma área que não foi desmatada ou que você não está emitindo quanto... né, você diz que emite menos, você tem que ter um poder regulatório ali, nem que seja para fiscalizar ou para multar, né? Então, como que, na verdade, me parece... Eu achei, me soou um pouco ingênuo, assim, achar que as pessoas vão conseguir isso sem vir esse poder regulatório, sem vir de um governo tomando uma decisão como essa. Pois é, né? Porque a gente está sempre acostumado a ter o paizão que diz o que a gente tem que fazer, né? Aquela coisa do controle, né? Do Estado, da religião, etc. E eu acho que aqui, nesse momento, a gente tem que começar a pensar como indivíduos, porque o que o governo faz ou não faz com relação ao planeta vai afetar todo mundo da mesma forma, né? Então, é uma decisão que pode vir de mudanças de políticas e empresariais também, mas que também tem um papel da pessoa, dos pais que estão preocupados com os filhos, do mundo que eles vão deixar para os filhos que eles vão ter. Então, você tem toda a razão no sentido de que essa ideia de você consumir menos energia, consumir menos água, consumir menos carne, são óbvias, são mudanças fundamentais assim, para a gente melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né? Porque, infelizmente, nos últimos 100 anos, a gente quadruplicou a população da Terra. Ela foi de 2 bilhões de pessoas, na última pandemia, lá na gripe espanhola, tinham 2 bilhões de pessoas, agora tem 8, em 100 anos. A ciência não vai resolver todos esses problemas, entendeu? Essa ideia do triunfalismo científico, de que a gente sempre vai arrumar um jeito de resolver os problemas que a própria ciência cria. Aliás, só tem 8 bilhões de pessoas por causa da ciência. Né? Só tem 8 bilhões. Pois é, essa é a verdade. Então a ideia de que, não, a gente vai sequestrar carbono, né? A gente vai resolver esse tipo de solução tarde demais. Vai ajudar? Sim, vai ajudar. É importante? Claro que é importante. Painéis solares, energia eólica, etc. Mas o que eu quero fazer é uma mobilização que vem de baixo para cima também, né? Porque é muito fácil criticar, né? Dizer, não tem jeito, né? Os governos são corruptos, é tudo uma questão de o capitalismo é que move o mundo, tudo isso é verdade, óbvio, né? Mas o problema é que a crença de que a ciência vai resolver os nossos problemas, que a gente vai sempre conseguir novas tecnologias que vão nos deixar continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez. Não está dando certo, né? Obviamente não está dando certo. Então, alguma coisa tem que mudar, né? Então, por exemplo, não é só a questão governamental, mas a questão do poder das empresas, para mim, é absolutamente fundamental. E aí eu acho que a gente está vendo mudanças. Eu estou muito, nos últimos 3 anos, eu tenho começado a me envolver muito com a questão da governança empresarial e falando com vários CEOs, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, sobre o que seria uma liderança alinhada para os valores de um século XXI, que não são mais os valores do século XX. E tem muita gente de muitas empresas, no Brasil e fora do Brasil, pensando que realmente a gente tem que criar ações e relações completamente diferentes entre o papel da minha empresa, que não é mais só a questão de você satisfazer os acionistas, que existe um papel sistêmico muito maior das empresas. Então, esse pensamento que você mencionou é um pensamento canônico
que é antiquado e que não vê o mundo como um sistema em que você tem várias correlações que são mutuamente dependentes. Então, você não consegue resolver um problema sem afetar um outro problema. Tudo isso está ligado. É por isso que a gente fala o desmatamento da Amazônia, o degelo da Antártica, os pontos de não retorno que vão virar esse planeta, dos 9 deles, 6 já foram atingidos. Né? Então, a gente ficar esperando que a ONU ONU não, coitada, que os países se organizem para poder diminuir o consumo de energia, que é uma coisa que está acontecendo de uma forma muito mais lenta do que deveria, não está dando certo. A técnica do medo distópico também não está dando certo, de que o mundo vai terminar, aquela coisa. Essas campanhas de medo funcionam a curto prazo, mas não quando o teu problema tem décadas, que é o problema do clima. Então é muito difícil convencer as pessoas a mudarem os hábitos, a menos que você pegue no coração das pessoas. Tem 2 maneiras de mudar a ideologia das pessoas. Uma é no coração e a outra é na carteira. Né? Na carteira, obviamente, quando as coisas ficarem mais baratas, as energias alternativas ficarem mais já estão ficando. E no coração é você contar uma história em que cada um de nós tem um papel de guerreiro nessa revolução, que é salvar o nosso projeto de civilização. Quem tinha pedido, vai, diga, Denis.